Foi por causa do Tele que você foi pro São Paulo? Não, daí o Tele saiu, teve a briga com o Renato, o Tele Santana saiu. E daí eu acho que eles contrataram o Espinosa. Ah, ele brigou com o Renato, o Tele? Eu não sabia. Eles discutiram, brigaram. Tinha aquele problema da Copa de Da 86. Copa de 86. Teve uma briga feia no vestiário, no intervalo de um jogo lá, e daí o Tele pediu demissão. Aí o Espinosa veio, daí ele gostava do meu futebol, mas também tinha atacante, ele queria jogar com o Renato na ponta, daí veio o Gaúcho, acho que foi o Gaúcho que veio, daí tinha... E ele tentou me colocar alguns jogos de jogar com 3 zagueiros e botar ala. Você de ala. Eu cheguei a jogar um jogo desse no Maracanã, mas não conseguimos, não foi legal. E daí acabou que apareceu essa oportunidade de eu ser emprestado pro São Paulo, eu e o Leonardo. E daí veio o Bobô e o Nelsinho. E daí lá no São Paulo, o treinador é o Forlan, um uruguaio. E daí ele saiu e o Tele logo veio. Daí eu acabei jogando com o Tele no São Paulo. Mas aí o Mário Tilico, porque eu fui contratado para jogar, porque o Mário Tilico tinha um problema no joelho. E o Mário Tilico recuperou o joelho, ele era o ídolo da torcida. Sim. E o Mário Tilico voltou nas oitavas, né? Quando entrou no mata-mata, ele voltou, já entrou no primeiro jogo, já fez gol, no segundo já foi titular. Aí eu voltei pro banco e ele jogava. O Mário Tilico dentro de São Paulo tinha uma força. Ele era muito bom, sabe? Era ídolo da torcida. E daí eu voltei pro Flamengo, acabei disputando eu ia ser vendido, emprestado. Daí acabou que na pré-temporada o Zinho torceu o joelho. Aí o Vanderlei Luxemburgo, daí que assumiu o Flamengo, acabou me usando na esquerda. E eu joguei na esquerda, o Marcelinho na direita e o Gaúcho centralizado. Eu joguei no lugar do Zinho. Caraca. Daí um dia eu discuti com o Vanderlei, porque eu tinha feito 5 jogos numa semana, em 9 dias, e nós fomos jogar lá na Bombonera e perdemos a Libertadores, e na volta o avião jogou lá na sexta-noite e no sábado era o jogo em Minas. E daí nós descemos no Galeão e daí o Júnior e o Gaúcho ficaram. E daí eles vieram perguntar se tinha alguém que queria ficar, não teria problema nenhum. E eu tava jogando todas. E eu tava com uma dor no meu joelho. E eu falei pro Ferreira Duro, falou, se não tiver problema, eu fico. Porque eu joguei 4 jogos agora em 9 dias. Eu ia pro 5º. Era muito, era cada 2 dias um jogo. E daí ele falou, não, vou falar com o Vanderlei. Falou, não tinha problema. Daí ele foi, ganharam do Flamengo, ganhou 2-0. Voltei pra treinar na segunda. Treinei normal, na terça me apresentei, e daí o Gaúcho e o Júnior foi de titular e ele deixou de fora. E daí já entrou aquela discussão, nossa e tal, e coisa, e daí eu falei, não, então se é pra ser assim, desse jeito, eu prefiro sair. Aí acabei saindo, né, do Flamengo e fui vendido pro Grêmio. Ai, pelo menos foi vendido. Foi a melhor coisa que fiz. Eu adorava o Flamengo, mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque eu saí daquele negócio de ponta direita, ponta esquerda. Entendi. Eu passei aí pro Grêmio, coincidentemente com o Espinosa que pediu minha contratação. Eu passei a ser um ponta direita, mas mais atacante. Você era atacante, né? Jogava no ataque. Jogava mais jogava tudo que é lá, tinha liberdade. E daí depois eu fui vendido pro Japão com o Zico, daí eu comecei a entender o que era... O que era jogar bola, né, com o Zico lá, e tinha tempo, o Zico conseguia dar treino e ensinava. Nunca mais fui ponta, sempre atacante. Não, e fez muito sucesso lá por isso. Cara, e tu falou do São Paulo, tu pegou um São Paulo pré-campeão mundial, né? Pô, um São Paulo no 90. Isso, que tava se preparando pra ganhar o Brasileiro de 91 e ser campeão em 92. Ele perdeu o Brasileiro de 90 com o gol do Tupanzinho, do Corinthians, né? Sim. E daí eu voltei pro Flamengo, que eu te falei, né? Que o Zinho machucou, depois eu fui vendido pro Grêmio, depois Japão. O São Paulo, pra mim, na minha época de futebol, né? Porque eu passei pelo Flamengo, eu passei pelo São Paulo, pelo Grêmio, pelo Fluminense, pelo Corinthians aqui no Brasil. Estrutura, o São Paulo era uma beleza. Naquele tempo, não pode comer macarrão. No São Paulo podia almoçar o espaguete lá, o macarrão, no dia de jogo mesmo. Mas por que não podia comer macarrão? Não sei, tinha essas noias aí, tinha que só tomar caldinho de feijão com... Antes do jogo? Antes do jogo. E ficava com fome, não? Cara, enchia a barriga de arroz, né, com feijão. Pô, caramba, porque tu pegou esse pré-São Paulo já com o Antônio Carlos, Cafu,
Peguei o Antônio Carlos, peguei o Cafu. Treinei com o Cafu lá, o Tele, que... O Cafu... Pensa num cara, que treinava esse tal de Cafu. E o Tele falava assim, Cafu, não é assim. E eu ficava lá cabeceando as bolas, eu mais os meninos lá. Pra ele pro Cafu cruzando. O Tele me fez um bom jogador. É mesmo, cara? Ele que me fez. Como ele fez o Cafu, um bom jogador. Como? Me explica um pouco de como ele fez um jogador. Quem me completou depois como atleta foi o Zico no Japão, né? Sim. Mas quem me lapidou, porque antes eu comecei no Flamengo com o professor Carlinhos. Mas eu fiquei só um ano na base, um ano e pouco já fui profissional. E no profissional tu fica ali meio barro, meio tijolo, sabe como é que é, né? Ainda mais se você não joga direto. Né? Aí descia pra jogar e tudo, daí tu já se acha, né, e tal. Apesar que eu tinha força e tinha vontade, né? Eu sempre fui um cara esforçado. Mas de alguém te pegar mesmo, ó, faz assim, olha aqui. Foi com o Tele. É mesmo, e fundamento. Batesse na bola errada, meu Deus do céu. Os caras falam que ele pegava muito no pé por causa do fundamento. Domínio e passe. Foi o melhor treinador que você trabalhou? O melhor. O Tele Santana foi o melhor. O meu filho, o Igor, ele jogou no Flamengo também, ele fala que, pai, o professor, o Luxemburgo, ele foi o melhor. Só que na minha época, é porque eu vim com o Tele, né? Sim. E nessa parte foi o Tele. Agora, o que vestiário, o Valdir Espinosa. Aí depois que veio também o Luxemburgo, né? Porque ele ganhou tudo. São grandes treinadores. Sim. Pô, e o Espinosa, tu falou uma parada de maneira. Porque tu falou de vestiário. Aquele cara que consegue gerir as pessoas bem, né? Que consegue lidar com todo mundo da forma legal. Esse era o Espinosa pra você.